graça e a paz do nosso Jesus Cristo seja convosco. Vamos iniciar então a nossa lição de hoje, irmãos. Eu espero que os irmãos tenham estudado para nos ajudar também, né? A semana passada, nós estudamos sobre a queda de Salomão, né? A queda do rei Salomão. Nós estamos estudando aqui sobre uma série de estudos sobre os reis, né? Então, a semana passada nós falamos sobre Salomão, onde trata-se da queda dele. Ele caiu, né? Por que ele caiu? Porque ele desobedeceu. Sabe, irmãos? Ele desobedeceu a Deus, não cumpriu o mandamento de Deus. Então, ele caiu. Haja visto que, quando ele iniciou o seu reinado, ele era um homem temente a Deus, né? Fielmente a Deus, e tudo o que ele queria, ele pedia a Deus, né? Foi um homem que edificou o templo em Jerusalém, né? Mas do meio para o fim, na velhice dele, ele acabou cometendo alguns erros, né? Então ele caiu, né? Diante da graça de Deus. Então faltou fidelidade, né? Quando Deus mandou que não casasse com pessoas estranhas, com mulheres estranhas, ele casou, e ainda mais, casou com muitas mulheres, né? E essas mulheres contribuíram para que ele caísse, né? Porque na realidade essas mulheres não faziam parte do povo de Israel, né? Era mulheres que daquela terra mesmo, os amonitas, os adonitas, e então ele se misturou, casou com essas mulheres, e, bom, para início de conversa, irmãos, ele já andou errando, porque ele casou com uma egípcia, né? Então não fazia parte do povo de Israel, tá? Deus também falou para ele não criar cavalo, ele criou, né? Deus falou para ele servi-lo sempre, ele não serviu adequadamente, né? No início foi bem, mas depois, meio para o fim. E ele, Salomão, a história dele, irmãos, é interessante, porque ele era um homem sábio. Quando ele assumiu o reinado, né? Deus falou com ele e disse: o que você quiser, você pode me pedir. E ele pediu sabedoria apenas, né? E era um homem muito sábio, muito conhecido, e tomou conta de toda aquela região, desde o Egito até lá em cima, no rio Eufrates, era dele, que ele reinava ali. Então ele era um homem famoso, né? Mas por fim ele caiu, irmãos, por causa da desobediência, por causa da infidelidade. Então, são lições para nós hoje, né? Se queremos progredir na vida espiritual, teremos que servi-lo, né, adequadamente. Hoje nós vamos falar sobre a divisão do reino. Então, a divisão do reino. Por que a divisão do reino? Né? Salomão já havia morrido. Salomão não existia mais. Então, houve a divisão do reino. Naturalmente, o reino passou para o seu filho. Ele tinha um filho que chamava Roboão. Quem era Roboão? Roboão era o filho de Salomão, né? Filho
de uma amonita, né? Então, o irmão já pode ver por aí que a coisa não vai andar muito bem, né? Filho de uma amonita. E o Roboão aqui, ele não foi uma pessoa igual a Salomão. Salomão, quando assumiu o seu reinado, ele pediu sabedoria a Deus e Deus o deu, né? Sabedoria para ele. Já Roboão não. Ele não pediu sabedoria para Deus, né? Ele não quis saber de aconselhamento dos mais velhos, né? Ele seguiu simplesmente os conselhos dos mais novos. Então, nós vamos ler aqui, irmãos, trecho da palavra de Deus, onde vai nos orientar com relação ao que nós vamos estudar. Então, os irmãos já abriram a sua Bíblia, né? Lá em 1 Rei, capítulo 12. 1 Rei, capítulo 12, irmãos, vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Vamos ver o que diz aí, irmãos. Né? Diz o seguinte: e foi Roboão Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei. Muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre isso daí, irmãos. Não é? Tudo estava, irmãos, na mão de Deus, né? E Deus tinha todo o controle dessa situação, tá? E os propósitos de Deus
né? Os propósitos de Deus são perfeitos, irmãos. Tá? Tudo o que acontecia, o que aconteceu, nesses estudos que nós fizemos, aconteceu sob o olhar de Deus e sob sobre os seus propósitos que Deus tinha para aquela nação que era o povo de Israel. Porque, irmãos, Deus tinha aquela nação, o Israel era o povo dele. Então, os reis que iam reinar naquele povo de Israel também era indicado por Deus, né? Mas só que na época, né, quando as pessoas se tornavam rei, existiam vários reis naquela época, né? E que eles mandavam, aqueles reis mandavam naquela região. Não, o que foi que aconteceu? O rei disse. Não, então acabou, está falado. Se o rei falou, vamos obedecer a ele. No caso, o povo de Israel havia rei, mas quem dirigia o rei era Deus que dirigia, né? Havemos Saul, né, por exemplo, ele reinou, né? Até então, quando ele obedecia a Deus, foi tudo bem. Depois, ele também caiu, né? E não conseguiu fazer a vontade de Deus, né? Porque ele achava que ele era rei, ele podia, né? Ele era guiado e orientado por Samuel, né? Mas nem Samuel ele obedeceu mais, né? Então, isso é qualidade, irmãos, da índole da humanidade, né? O humano é dessa maneira. Nós vemos por aí uma pessoa que tem poder, né? Ele acha que pode mandar em tudo. Não, você sabe que eu sou, né? O poder está nas minhas mãos. Hoje em dia nós vemos que o povo de hoje em dia, os homens de hoje em dia que têm poder, ele acha que pode dominar em tudo, né? Ele esquece que tem um Deus superior, ele esquece que Deus é que organiza tudo, tá? Então aconteceu com Saul, né? E Saul então caiu, né? E começou a perder guerras e começou a ficar muito mal perante o povo de Israel. Quem sobressaiu? Moisés, Davi, né? Davi então era um homem obediente. Todas as coisas que Davi ia fazer, ele pedia a orientação de Deus. Senhor, eu posso? Senhor, eu posso ir ou não? Deus disse assim, você pode ir, que você vai ganhar, não tem problema não. Então, todas as coisas que Davi ia fazer, ele pedia a orientação de Deus e ele foi bem sucedido. Ele pecou? Pecou. Ele assassinou um homem, né? Mas ele humildemente pediu perdão, né? E Deus o perdoou, né? Deus o perdoou. E então, Davi foi um homem de sucesso, né? Porque ele obedeceu a Deus, né? E tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. O filho dele, Salomão, também, né, no início, ele prometeu, e Davi sempre falava para ele, você continue fazendo aquelas coisas que Deus lhe manda. Não, você não saia daquilo que Deus está lhe pedindo. Então, ele obedeceu, né, até certo ponto, e depois ele desobedeceu também, né? Na lição de hoje, nós vamos falar sobre a divisão do reino, né? Porque, naturalmente, quem era Roboão era filho de Salomão, né? Então, naturalmente, o reino era transmitido para ele, né? E nos registros do rei de Israel, no rei de Israel, se dá muitas, fica claro para nós que a soberania de Deus, né, a soberania de Deus é totalmente supremo, né, na história que você vê. Então, porque Deus, ele é dono de tudo, ele construiu tudo, ele sabe de tudo, né? Em Romanos 11:19 fala, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, tá? Então, Deus, então, ele orienta, e Deus está nessa causa aqui na divisão de Roboão, né?
Então, irmãos, nós vemos aqui no início que Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para fazer rei. E Roboão foi para lá, né? Só que Jeroboão era um servo, foi um servo de Salomão, tá? Como ele levantou a mão, né, contra Salomão então procurou matá-lo. E ele fugiu para o Egito. Ficou um bom tempo lá. Quando Salomão morreu, ele falou, bom, Salomão morreu, agora eu vou voltar. Principalmente agora nessa reunião que o povo fizeram para torná-lo Roboão rei, ele voltou lá ele voltou do Egito e foi para onde fugir da presença. No versículo 2 diz assim, tendo Jeroboão, filho de Nabete, ouviu isso, pois ele estava ainda no Egito, para onde fugiu da presença do rei de Salomão, onde habitava. E onde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram, teu pai fez pesados o nosso jugo, agora, pois, alivia as nossas duras servidez de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs a nós te servirmos. Bom, ele foi defendeu até uma causa boa, né? Porque o povo naquela época, irmãos, estava muito sofrido por causa dos grandes impostos que tinha sobre o povo de Israel, né? Para sustentar, né, a realeza Salomão, né? Que Salomão tinha que viver, né? E então ele tinha que ter dinheiro. Ele já não tinha muito dinheiro, irmão, naquela época. Nós julgamos que ele tinha muito dinheiro para construir naquela época que ele construiu o templo, mas agora ele colocava pesados impostos para que o povo, então, pagasse para arrumar dinheiro para sustentar o seu império, não é? E ele, então, a resposta de Roboão, né? Então, ele propôs para Roboão, né, que naquela reunião, né, que ele, então, amenizasse, cobrasse menos impostos e tal, né? Nos versículos seguintes, nós vamos ver ali, né? Então, tomou Roboão os conselhos dos homens. Roboão ouviu o conselho o conselho de Roboão. O Roboão ouviu o conselho de Jeroboão, o pedido de Jeroboão. E o Jeroboão pediu essas coisas para Roboão, mas o Roboão falou assim, não, eu não vou facilitar para vocês, não, né? Mas ele pediu 3 dias. Falou, me dá 3 dias aí, né, que eu vou pensar aí, e depois eu dou a resposta para vocês. Então, ele pensou, e depois de 3 dias, ele voltou lá, e Jeroboão falou com ele, e o que você decidiu? Antes, ele havia falado com os anciões, né? Falei, o que vocês acham dessa questão? Aí falou, eu acho que você devia mesmo amenizar essa situação dos impostos aí, porque pelo menos você ia ficar com o povo aí, né? Uma boa, tranquilo, né? Aí pegou e falou, não escutou o conselho dos anciões. Aí ele foi consultar o jovem, né, da época dele, né? O jovem falou, não, o que é isso? Você não dá bola para esse pessoal, não. Aperta mais a coisa lá, que você não tem que ficar amolecendo, não. O negócio aí você tem que apurar mais ainda. Aí, irmãos, aqui você vai ver. Aí no versículo, deixa eu ver aqui, 10. E o jovem havia acrescentado com ele e disseram, assim falarás este povo, e disse, teu pai fez pesados o nosso jugo, mas eu aliviarei ou de sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Essa parte aqui, irmão, quer dizer, ele quer dizer o seguinte, que o pai dele tinha poder, né?
Mas agora ele era muito mais poderoso que o pai dele, né? Porque ele era o rei, estava na frente, né? No versículo 11 diz assim: e assim que seu pai veio impor o jugo pesado, eu ainda manterei meu pai, vos castigou com açoite, porém eu vos castiguei com escorpião. Ele estava falando aqui, irmãos, esse versículo fala aqui. Então ele estava falando para Roboão. Ele falou: não, de jeito nenhum, eu não vou dar moleza para vocês. Meu pai batia, meu pai foi muito duro com vocês, eu só vou ser pior ainda. Né? Eu vou ser pior ainda. Então, o povo ficou assim, abismado, né? Falei: puxa vida. Veio por Jeroboão a todo o povo, e ao terceiro dia Roboão, como rei, lhe ordenou, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. No versículo 14 diz assim: e lhe falou segundo o conselho do jovem. Né? E eu quero chegar aqui, irmãos, no versículo 15, que é um versículo chave. E o rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor. O rei não deu ouvido ao povo, porque esse acontecimento vinha do Senhor. Mas como assim vinha do Senhor esse acontecimento? Então, no princípio eu disse assim que tudo estava na mão de Deus, tudo estava no controle de Deus, e também falei que Deus, Ele é o Supremo, e os propósitos de Deus, você não entende, você não consegue entender isso. Né? Agora, irmãos, eu quero voltar lá no capítulo 11. Volte lá no capítulo 11, verso 11. O que diz? Por isso disse o Senhor a Salomão. Aqui no capítulo 11, verso 11, o Senhor estava falando para Salomão. Por isso disse Salomão: visto que assim procedesse e não guardasse a minha aliança. Então, Deus já estava vendo que Salomão estava desobediente e não estava procedendo da forma que Deus havia dito para ele. Tá? Não guardasse a minha aliança, nem os meus estatutos. O estatuto é aquele que o Salomão mesmo escreveu o estatuto, como é que se devia fazer as coisas, devia seguir. Tá? Nem guardaste o meu estatuto que mandei, e tirarei de ti o reino e darei ao teu servo. Tirarei de ti o teu reino e darei a teu servo. Como assim, servo? Mas qual servo? Nós estamos aqui no capítulo 11 de primeiro rei. E agora aqui nós estamos, né, falando do capítulo 15, do capítulo 12, versículo 15 do capítulo 12. E o rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor. Esse acontecimento vinha do Senhor. Então, a divisão do reino, né, aquele acontecimento de Jeroboão, de pedir, Jeroboão pedir a Roboão para ele maneirar ali naquela situação, né? E o rei disse que não ia fazer isso de jeito nenhum, né? Então isso já era permissão de Deus, já era um plano de Deus para que isso acontecesse, tá? É um plano de Deus. Irmãos, vamos continuar aqui no versículo 12. O que Deus fala para Samuel. Contudo, versículo 12, irmãos. Porque no versículo 11, na terceira parte, diz assim: tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Esse servo seria quem? Né? Hein? Jeroboão. Tá? Mas até então, né, a maneira, inclusive, Jeroboão foi para o Egito, fugido, porque Salomão queria matá-lo,
né? E Deus diz aqui que esse reino ele daria para o teu servo, né? Então, o versículo 12 diz assim: contudo, não o farei teus dias, contudo, não farei nos teus dias por amor de Davi, tá? Deus podia fazer isso naquela época mesmo que estava falando com Salomão. Mas ele não fez isso, irmãos, por amor a Davi, o pai dele, né? Então, teu pai, da mão do teu filho, o tirarei. Ó, veja bem, aqui tem duas questões para você analisar. O versículo 12 diz assim: contudo, não farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Da mão do teu filho o tirarei. Quem que era o filho de Davi? De Roboão. Então, Roboão era filho de Salomão, né? Então, aqui estão duas questões, onde que ele disse que vai dar, tirar o reino e daria para o servo, né? E tem aqui, porém, do filho de Roboão, Deus ia tomar. Do filho de Roboão, Deus ia tomar, né? Então, irmãos, aqui, veja que Deus está já adiantando e falando, né, alguma coisa para Samuel, o que ia acontecer, o que iria acontecer, né? Então, os propósitos de Deus, você não entende. Esse era um propósito que ele tinha, né? O versículo 13, irmão, diz assim: todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho. Veja bem, quando ele disse que ia tirar do filho dele o reino, né? Mas ele falou: todavia não tirei todo, não vou tirar tudo, vou deixar uma tribo para você, tá? Então é muito interessante quando você começa a ler isso, começa a analisar, irmãos, né? É bem interessante, né? E isso me chamou muita atenção, porque por amor a Davi, o meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Por isso que ele ia deixar essa tribo para o filho de Salomão, o Roboão. Então, Roboão era filho famoso pela sabedoria, né? Mas Roboão não pediu conselho, não pediu sabedoria, né? Muito pelo contrário, né? Ele foi pedir... ele pediu conselhos, mas não obedeceu nenhum desses conselhos. Ao contrário, ele foi mais duro, né? O Senhor está usando esses acontecimentos para realizar a sua vontade, né? Para realizar a sua vontade. Você pode ver que nós acabamos de ver aí o que aconteceu, não é? Então, houve a divisão do reino. Como isso aconteceu? Então, morto Salomão, Jeroboão voltou ao Egito, onde havia ali refugiado para não ser morto pelo rei, e liderou Roboão uma rebelião contra Roboão. Jeroboão liderou uma rebelião contra Roboão, tá? E daí ele, aproveitando essa insatisfação do povo, né, dos impostos muito pesados, né, que sustentava, dessa maneira ele queria então contornar a situação, né? Então ele queria voltar talvez a dominar, né, ou tomar mesmo o rei de Jeroboão, né? Então, ele na realidade, aqui houve uma revolução e o povo, inclusive, achou ruim, né, com essa questão, né? Os irmãos podem ver ali no capítulo 12, né, onde diz assim: vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim,
180 mil escolhidos, 180 mil escolhidos dentro para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, né? A fim de restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Mas aí Deus entra em ação também, porque Deus não permitiu que isso acontecesse, né? E Roboão também não lutou, né? Tudo bem, vamos deixar. Então, o que o Senhor falou para ele, né? Então ele não foi em frente, não foi em frente. Mas houve uma revolta. No capítulo 16 diz assim: vendo, pois, todo Israel que o reino não dava ouvido, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós a esperança no filho de Jessé? A vossa tenda só Israel. Cuida agora de tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então aqui, no capítulo 16, há uma exclamação, né? Puxa vida, o que vamos fazer agora, né? Então, no capítulo 17 diz assim: quanto aos filhos de Israel, porém, que habitam na cidade de Judá, sobre ele reinou Roboão, né? Então, o rei Roboão enviou a Adorã a superintendente. Interessante aqui, irmãos, vamos dar uma paradinha aqui, né? Então, Roboão, ele enviou a Adorã, um superintendente dos que trabalhava forçado, um superintendente para os que trabalhavam forçado. Esse homem era superintendente daquele pessoal que trabalha forçado, fazia trabalho forçado, né? Sob o jugo de Salomão, tá? E esse elemento, Jeroboão escolheu para ser o líder daquele povo que ficou assim, sem saber o que ia acontecer, né? E esse elemento, qual era o trabalho dele? Cobrar impostos. Eles saíram para cobrar impostos desse pessoal, né? Estou aqui cobrar imposto. Puxa vida, né? O Roboão já falou que não ia facilitar de jeito nenhum, né? E agora chega o homem cobrando imposto do povo que estava já sacrificado. Os irmãos já devem imaginar o que aconteceu com ele, né? Mataram, apedrejaram ele, né? E Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugiu para Jerusalém. Então, tudo isso, irmãos, determinação, tudo isso foi uma coisa que aconteceu, permitido por Deus, né? Então, Jeroboão aqui estava reinando, né? O versículo 19 diz assim: assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quer dizer, nessa época, o povo de Israel ficaram rebelados, porque, né, a nação se misturaram, né, começaram a servir outros deuses, né, então não serviram mais a casa de Davi, né. Quando a gente fala a casa de Davi, a gente se refere ali o povo de Judá, não. Então Roboão ficou, irmãos, reinando em Judá, porque Judá, irmãos, era aonde que tinham o povo, Judá e Jerusalém. Jerusalém estava no meio ali entre Efraim e Judá. Então, Judá era um povo assim, era um lugar escolhido por Deus, né? Escolhido por Deus. Inclusive, até hoje se fala, sabe, a casa de Judá, a casa de Davi, né? Ele se refere até hoje se refere à casa de Davi, que era aquela região ali em Jerusalém, tá? Então, Roboão governou ali apenas duas tribos, né? E o Jeroboão, né, foi governado os 10 estados que foi repartido. Aliás, irmão, temos aqui uma
temos aqui uma previsão, ou digamos que uma profecia também de Deus, né? Que fala sobre isso daí. Vamos ver aqui. Versículo 30. Versículo 30. Aias pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. Tá? A profecia de Aias. Eu vou ler o versículo 29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém e encontrou o profeta Aias, o Solonita, no caminho, esse se tinha vestido de uma capa e estava sós os dois no campo. E Aias pegou na capa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque diz o Senhor. Toma 10 pedaços, porque diz o Senhor. Novamente, Deus está aqui intervindo nessa questão, no que ia acontecer. Toma 10 pedaços, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. E te darei 10 tribos. Aqui vem dizer, irmãos, no versículo 11 do capítulo 11, lá na segunda parte, que diz assim: tirarei de ti esse reino e darei ao teu povo. Darei ao teu povo. E no versículo 31, diz assim: Jeroboão toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor. Deus já havia dito isso, né? E Deus falou, né? E aqui está acontecendo. Eis que rasgarei o reino de Salomão e te darei 10 tribos. Então, 10 tribos que ficou reinado, que Jeroboão reinou, né? E as 2 tribos ficou para o filho de Salomão, Roboão. Ficou para o filho de Jeroboão. Então, irmãos, nesse caso aqui, Jeroboão ficou governando ou reinando aquelas 10 tribos do norte, né? E aqui no sul ficou as 2 tribos reinado por filho de Salomão, Roboão. Mas isso aconteceu, irmãos, tudo por causa das providências de Deus, né? Deus havia, os propósitos de Deus era fazer e encaminhar essa questão da divisão do reino, que isso acontecer, Deus já sabia antecipadamente que isso ia acontecer, né? O 32 diz assim: porém ele terá uma tribo por amor de Davi, né? Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Então, Deus escolheu essas 2 tribos, né? E de todas as outras tribos. Então, continuando aqui, irmãos, vemos que Deus tem os seus propósitos, né? E isso aconteceu também porque a desobediência, né, que existiu ali naquele reino foram muito grandes, né? Por isso que isso ia acontecer, e Deus então tinha que tomar as providências nessa questão, tá? Uma outra nova situação. A tribo de Judá, de Benjamim, continua sob o domínio de Roboão. Já havia sido prometido pelo Senhor que 10 tribos seria dado a Jeroboão. Os sacerdotes e os levitas de Israel
apoiaram Roboão, né? No 2 Crônica 11:14 diz assim: os levitas chegaram até abandonar suas pastagens e seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos o havia rejeitado como sacerdote do Senhor. Jeroboão estava reinando lá nos as 10 tribos lá do norte, né? E rejeitaram esses sacerdotes, né? E ele então elegeu outros sacerdotes para governar junto com ele. E é bom notar também, irmãos, que Roboão e os levitas, que teria terra para o próprio gado, perto das cidades em que habitava, e abandonaram tudo a fim de continuar cultuando a Deus em Jerusalém, né? Então, o reino de Roboão, nessas alturas, era um reino bom, onde estava todo mundo de acordo, oferecia sacrifício, e estava tudo indo muito bem, tá? Então, quando há uma obediência ao Senhor, irmãos, então, quando você está dedicado e quando você está fazendo aquilo que o Senhor instrui, então a sua vida vai bem, você vai bem. Mas quando você sai fora, né, você vai muito mal. Por quê? Muitas vezes a gente tem os planos da gente, né? Nós temos nossos planos, nós temos as nossas questões, mas devemos colocar Deus em primeiro lugar nisso daí, né? Em Provérbios 19:21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que é o desígnio do Senhor? Os propósitos de Deus permanecerá. Nós temos nosso propósito também em nossos corações, né? Todos nós temos. Mas devemos consultá-lo ao nosso Deus, se isso realmente procede ou não, para que nós possamos se dar bem, né? Muitas vezes a gente toma as decisões de coisas, né, que depois a gente fica se perguntando: puxa vida, não deu certo, o que aconteceu? Olha só, né? E às vezes ficamos assim, nessa situação, saber o que realmente aconteceu. Puxa vida, quando você tem alguma coisa para fazer, o crente precisa, primeiramente, se ajoelhar e pedir a Deus: me orienta, Senhor, o que eu devo fazer nessa questão aqui. Porque aí Deus vai te orientar, Deus vai orientar e mostrar o melhor caminho. Às vezes, humanamente olhando, não é o melhor caminho que você estava pensando, né? Não é o melhor caminho que você estava pensando. Você pensa que vai por aqui, né? Daqui eu viro ali e já chego lá. Não. Deus às vezes mostra, fala: não, você vai por aqui, dá a volta, né? Tá? Vai demorar bastante, né? Mas você vai chegar lá, né? Muitas vezes, irmãos, a gente sai para determinado lugar, né? E de repente você acaba sabendo que você foi salvo por alguma coisa, né? Você vai sair, de repente fura o pneu do carro, você se atrasou, alguma coisa aconteceu, e você fica nervoso e tal, né? E de repente você vem a saber depois que se você tivesse obedecido aquele horário, né, direitinho, você ia se dar mal, porque você ia se envolver em algum acidente. Tudo isso é Deus olhando para você e livrando você dessas coisas, né? E quanto à questão de você ter poder na mão, né, hoje em dia, né? Então, isso é muito relativo. Relativo não é permissivo, porque Deus é o Todo-Poderoso, né? Mas nós somos humanos, irmãos. O povo, a nação, o mundo é da carne, faz as coisas segundo a carne. Então, ele não tem, né, o Espírito
de Deus, então ele não pode ser guiado, né, através de Deus, né? Ele faz o que dá na cabeça dele, né? E depois ainda quer que as pessoas sejam o seu acompanhante, seu companheiro ali, né? Eu sou fulano de tal, né? Quero ter o poder na mão, né? Então isso não é bom. Isso não é bom. A lição, essa lição nos traz hoje uma meditação com relação à obediência a Deus. Tá? Salomão não obedeceu a Deus. Olha, foi um império muito bonito, muito grande, né? Mas ele não obedeceu a Deus, caiu. O filho dele, que ia tomar conta de todo aquele reino, Deus não permitiu, né? Foi dividido entre ele e Roboão. Então, Deus traça todos os segmentos sem que ninguém perceba, né? Tem coisas, irmão, que acontece que você não sabe o que aconteceu. Puxa vida, né? Como assim, né? Mas é Deus que está lhe mostrando o que é certo ou o que é errado. Tá? É Deus que está te orientando. Vamos ver agora aqui uma nova situação. Já falamos aqui, né? E no quarto caso, que é a idolatria, né, irmãos? A idolatria e a derrota de Roboão. Opa! Eu acabei de dizer que os sacerdotes voltavam lá para a tribo de Judá para servir em Jerusalém, junto com Roboão, né? Agora aqui fala que quando fala da idolatria e a derrota de Roboão. A Escritura nos registra sobre Roboão em 2 Crônicas 12, 14. Vamos ver, irmão, o que fala lá? 2 Crônicas 12, 14. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Viu? Viu só? Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração. Não está afim, né, de servir ao Senhor. Isso teve péssima influência no reino de Judá. Teve péssima influência. Se os irmãos viram lá e estudaram, conseguiram ver que eles ergueram postes com imagem, né? Sacrifícios, abandonaram completamente o seguimento de Deus. E as consequências inevitáveis, e foi o castigo da parte do Senhor. O castigo da parte do Senhor. Qual foi o castigo? Os irmãos, se acompanharem a história, vão ver que foi dizimado Jerusalém, Judá, daquela área lá, né? Pela invasão dos assírios, né? Depois veio Babilônia, né? O povo de Israel ficaram esparramados mundo afora, sem ter identidade nenhuma. Esse foi o castigo da desobediência. Então, é muito sério essa questão, tá? Eu não sei se os irmãos vou dar oportunidade para os irmãos falar aquilo que achou interessante nessa lição, né? E para não ficar eu ficar falando o tempo todo aqui, né? Mas eu dou a oportunidade agora para os irmãos dizer assim, não, eu achei interessante aquela parte, aquela outra, né? Sim. Errada de Salomão e a consequência da desobediência dele.
E Deus havia alertado Salomão. Ele era um homem, ele pediu sabedoria, pediu entendimento, Deus deu a ele. Porém, Deus alertou a ele: não misture com outros povos, para não acontecer no meu povo pecado, meu povo cair. E você vê a lição toda, né? Que por causa da desobediência dele, né, acabou atingindo todo o povo. Tanto que houve essa rachadura e essa divisão. Se a gente olhar como um todo na Bíblia, já vai alertando desde Gênesis ao Apocalipse a não fazer, vou fazer de qualquer jeito, não vou pedir orientação a Deus, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Porque nós estamos aqui com um propósito, né? Louvar, engrandecer, adorar o nome do Senhor e levar a mensagem do Evangelho a outras nações, aos nossos vizinhos. Então eu creio nisso, né? Esse cuidado que Deus tem para o seu povo. A irmã fala muito bem, é exatamente isso aí, irmão. Eu acho que a compreensão da irmã está corretíssima. Mais alguém? Tem uma questão que às vezes, geralmente, né, a grande associação que a gente faz com Salomão é a ideia de sabedoria, porque ele pediu sabedoria. Mas a gente pensar que por uma coisa boa que a gente pediu, conseguiu, alguma coisa assim, não acreditar que aquilo vai ser o definitivo para a vida toda. Porque a sabedoria sem a obediência não serviu para nada, né? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Deus sabia que ia acontecer isso com Salomão? Com o reinado de Salomão? Hein? Sabia? Por que ele sabia? Ele sabia que Salomão ia fazer, mas ele resolveu a si mesmo avisar. Mas por que ele não interviu? Ele teve seus planos. É os planos de Deus. Ele sabia o que ia acontecer. Então ele podia ter dado fazer ele intervir, né? Que não acontecesse. Veio aí a questão do livre-arbítrio. Deus também dá o livre-arbítrio do ser humano poder tomar as suas decisões. Deus orienta, mas ele não nos obriga. Não é isso? A irmã está... eu não entendi bem o que a irmã falou, né? Mas porque eu tenho deficiência auditiva, né? Mas a irmã está dizendo que Deus dá o livre-arbítrio. Deus nos orienta, mas ele não nos obriga, né? Deus não obriga. Verdade. Verdade. Nós temos um livre-arbítrio para fazer o que queremos, né? A irmã, no caso aqui de Salomão, Deus não interviu, mas Deus o alertou. Mas, irmãos, Salomão, ele escreveu alguns livros e alguns provérbios, né? E quando isso se deu, né? Que agora arruinou o reinado dele, por que aonde que está a divisão disso daí? Ele começa a fazer os casamentos com as mulheres de outros povos. Tá. Mas por que Moisés, por que
Moisés escreveu os 10 mandamentos? E por que no 6º mandamento ele mesmo errou no que ele escreveu? Matou alguém. Não matarás. Ele foi e matou. Por que ele matou se ele mesmo escreveu que não era para matar? Tá. Mas. Porque Deus. O que o irmão está citando aí, o demandando depois de Moisés, né? Sim, mas depois, ele matou antes. Ele matou antes. 40 anos antes. Ele matou o egípcio, enterrou no meio da areia lá. Mas olha, uma das coisas, Deus não intervém na vontade do homem. Deus orienta para que o homem busque. E por isso que quando o Jeroboão não andou segundo o conselho de Deus, ele caiu. Tá, agora não voltou. Mas quando eles obedeceram a Deus, eles tiveram vitórias. Então Deus não intervém na vontade do homem, mas ele quer que o homem obedeça a sua vontade. Tá. Mas especificamente, irmãos, que eu estou falando aqui de Salomão, né? A irmã falou assim que diz que porque ele casou com várias mulheres, né? Isso contribuiu para que o reinado dele caísse, né? O reinado dele caísse. Sim. Eu complemento o que ela falou. Quando o senhor comentou sobre Provérbios, enquanto ele tinha sabedoria e obediência, Deus foi dando a ele as palavras, os provérbios que ele queria que escrevesse, que fossem escritos. Enquanto ele tinha sabedoria e obediência da palavra do Senhor, ele foi escrevendo provérbios. A partir do momento que ele começou a se juntar com outras mulheres de outras nações, que Deus já tinha alertado para ele não fazer, eu creio que a sabedoria dele saiu. O entendimento dele também saiu e ficou só. Isso. É aí que eu queria chegar. Viu? Porque, ao todo, se você pensar bem, nossa, Salomão, sabedoria e tal, puxa vida, o grande rei, construiu o templo e tal, escreveu vários livros, vários provérbios, Canto de Salomão, Eclesiastes, 3.000 provérbios e tal. Mas quando isso aconteceu, quando aconteceu? Em que parte aconteceu? Aconteceu, irmão, quando ele obedecia a Deus, quando ele era obediente a Deus, ele servia a Deus, pedia orientação de Deus, sabedoria. Então, isso aconteceu. Depois, inclusive, fala, né? Tem um versículo que fala, quando ele era velho, né? Quando ele era velho, né? Versículo 4 do capítulo 11, diz assim, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Então, tem, não especificamente uma divisão assim, mas uma tendência, né? Quando ele estava servindo ao Senhor, então ele fez ele fez tudo isso, essa escrita, essa sabedoria que ele usou em benefício que nós temos aqui, Provérbios, temos os livros que ele escreveram, né? Mas, do meio por fim, né? Ele começou então como diz o versículo 4, né? Já velho, suas mulheres se perverteram o coração. O coração dele foi pervertido pelas mulheres. Mesmo que não quisesse, mas não tinha como isso. Teoricamente, você analisando, não tinha como isso não acontecer. Bom, ele já começou errado, casou com egípcio, né? Aí ele casou com várias mulheres amonitas, edomitas, tudo quanto é mulher que tinha ali que não era de Israel, ele casou. Afinal de contas, são 700 mulheres, né? Um homem. Mas para que tanta mulher assim, né? E tem mais 300 concubinas. Poxa, para que isso? Onde é que você vai com isso, rapaz? Né? Como é que ele faz? Como é que ele fazia isso aí? Tá. Então, irmãos, isso aconteceu nessa questão da história de Salomão, tudo, da metade do fim, quando ele já era velho e o coração dele foi pervertido. Salomão chegou a erguer templo, irmão.
ele sacrificava junto com aquelas mulheres, né? Então as mulheres levou ele para o buraco. Tá. Então, a história dele é muito bonita, mas o final foi muito ruim. Jeroboão, seu filho, não tinha nada que aproveitar, né? Porque a mãe dele era amonita, né? Eu imagino ele na casa de Salomão, vendo, talvez Salomão falando de Deus, escrevendo alguma coisa, e vendo a mãe dele fazendo ali sacrifício para outros deuses, né? Isso era muito ruim. Então, ele não tinha nada de bom, ou ele não aprendeu nada com relação a Deus, a servir a Deus. Então, irmãos, concluímos aqui, então, né, a nossa lição de hoje, que nós vimos, né? Então, para concluir, diz assim: a desobediência de Salomão levou à divisão do povo de Deus, né? Levou à divisão do povo de Deus. Então, a desobediência, tá? É que nós devemos sempre ter em mente. Nós estamos obedecendo a Deus? Temos? Nossos corações está realmente para obedecer a Deus? Em Mateus 28, né, 19, 20, diz lá, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É um mandamento, nós temos um mandamento. Devemos corrigirmos, nos levarmos a essa questão, para ver se realmente estamos obedecendo a Deus, o mandamento de Deus, o mandamento de Jesus. Amém?